Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite a todos aqueles que nos assistem pelo canal da Igreja Itaúna. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixe o seu like para que a palavra de Deus assim possa alcançar o maior número de pessoas possível. Aleluia! Ó Senhor Jesus, amém. Com essa mensagem chegaremos à série de mensagens, palavra, vida e edificação. E a mensagem de hoje é a terceira mensagem do volume 2, cujo título é Mensageiros de Cristo, e possui por título E a palavra se fez carne. Amém. E a palavra se fez carne. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor, porque a palavra se fez carne. Louvado seja o Senhor. O primeiro ponto, irmãos, que nós gostaríamos de tocar nessa noite, nessa mensagem, a vida traz a luz que faz crescer. Vamos repetir junto? A vida traz a luz que faz crescer. Amém. Aleluia. Irmãos, essa vida é Cristo. E essa luz que faz crescer é a luz que procede de Cristo. Ó Senhor Jesus, a vida de Deus, ela está em nós. Ela entrou em nós quando nós cremos no Senhor. E quando essa vida entrou em nós, nunca mais fomos o mesmo. Efésios capítulo 2, versículo 1, nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ó Senhor Jesus, nós estávamos numa situação sem solução. Nada poderia resolver o nosso problema. Quem pode resolver um problema de um morto? Mas graças ao Senhor, ao ouvir a palavra, a vida de Deus entrou em nós. Ó Senhor Jesus, e o versículo 5, desse mesmo capítulo de Efésios, fala assim: estando nós mortos em vossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Amém. Louvado seja o Senhor. Toda vida, todo tipo de vida precisa crescer, precisa amadurecer e assim produzir fruto e reproduzir, não é verdade? A vida de Deus também é a mesma coisa. Essa vida que entrou em nós, ela quer crescer. A expectativa de Deus é que essa vida desenvolva em nós, ela cresça em nós, ela amadureça em nós e assim produza fruto para a edificação da igreja. Essa é a grande expectativa de Deus. Ó Senhor Jesus, mas para que essa vida crescer, nós precisamos da luz procedente da vida. Essa vida é a vida criada, é a vida de Deus. Na semana passada nós vimos em Gênesis capítulo 1, dois tipos de vida, que é a vida dois tipos de luz, que é a luz do primeiro dia e a luz do quarto dia. E é interessante observar que a diferença entre a luz do primeiro dia e a luz do quarto dia é o quê? A intensidade. Ó Senhor Jesus, aleluia. Isso mostra para nós, irmãos, que nós precisamos, intensificar essa luz do primeiro dia. Senhor Jesus, o que é a luz do primeiro dia? A luz do primeiro dia é uma luz muito pequena.
ela é uma luz até mesmo sem definição. A do quarto dia, não. Como você define a luz do quarto dia? A luz do sol, a luz da lua e a luz das estrelas. Mas e a luz do primeiro dia? Ela é mínima. Para você entender o que é a luz do primeiro dia, é só você tirar o sol, a luz, você tirar o sol, as estrelas e a lua. Aí você tem a luz do primeiro dia. Ó Senhor Jesus, mas a luz do primeiro dia, ela não produz o crescimento de vida que está dentro da expectativa de Deus. Todo pai, ele tem uma expectativa. Imagina você como pai, você leva o seu filho ao médico e chega lá, mesmo peso, mesma estatura, dali um mês você leva ele de novo lá, mesmo peso, mesma estatura. Ó Senhor Jesus, aí gera um desespero. É verdade ou não é? Ó Senhor Jesus, irmãos, Deus necessita que essa vida que foi implantada em nós pela fé se desenvolva e cresça. Para isso nós precisamos intensificar, fazer com que a luz do primeiro dia se torne a luz do quarto dia. Ó Senhor Jesus, para isso, irmãos, um dos versículos importantes para isso está em Hebreus, capítulo 2. Vamos ler Hebreus capítulo 2. Amém. Essa luz, irmão, ela procede da palavra. Amém. Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3a. Vamos ler junto? Quem achou pode ler? Amém, por essa razão. Amém, por essa razão. Ó Senhor Jesus, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Ou 2, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ó Senhor Jesus, o que vai determinar se a luz, essa intensidade de luz, irmãos, é a maneira como eu recebo a palavra. Um hino, ele pode tornar para mim a luz do quarto dia, sabia? Um hino pode tornar para mim a luz do quarto dia. Se nós voltarmos para aquilo que nós estamos cantando, prestando atenção na letra, não somente na melodia, com todo o meu ser, com todo o meu coração, essa luz, ela pode se tornar para mim a luz do quarto dia. Ela pode tornar uma luz intensa, de tal maneira, irmãos, que eu venha sair da reunião não da mesma maneira que eu entrei. Mas se eu chego na reunião de uma maneira displicente, tratando de outros assuntos, distraído, de uma maneira nécia, essa luz que para o irmão, a mesma luz que para o irmão foi uma luz do quarto dia, para mim vai simplesmente ser mais uma informação, uma palavra, vai ser uma informação, algo de conhecimento a mais. Ó Senhor Jesus, nós precisamos abrir mais o nosso coração para o Senhor, para nós ganharmos mais a palavra. Ó Senhor Jesus, aleluia. E um outro ponto que nós queremos tocar é sobre com relação à questão da lua. A lua, o sol é uma figura de Cristo, é um tipo de Cristo. E se o sol é uma figura de Cristo, a lua é a figura da igreja.
Ó Senhor Jesus, e a igreja? E a igreja, ela não possui luz própria. E nenhum de nós aqui possuímos luz própria. A luz que nós temos é a luz que nós refletimos através de contemplar a pessoa do Senhor Jesus em nós. Ó Senhor Jesus, aleluia. Então, e essa questão, irmãos, da luz própria, né, essa questão da luz própria, ela é algo que realmente nós precisamos de considerar diante do Senhor, porque para nós receber a luz, do quarto dia, nós precisamos de abrir mão da nossa luz própria. A luz própria, na verdade, né, no decorrer das eras, ela tem sido um estorvo, né, para a obra do Senhor. Ela tem sido um estorvo para a edificação da igreja. Nada tem impedido mais e atrapalhado mais a edificação da igreja do que a luz própria. Essa luz própria, ela não produz o crescimento de vida, né, que o Senhor espera. E para nós entendermos o quão séria é essa luz própria, né, eu sempre fiquei impressionado como o Senhor, ele foi enfático, né, em dizer que a obra dele, e que ele não estava aqui para poder fazer a sua vontade própria, mas a vontade do Pai que enviou. Quer ver? Vamos ler João capítulo 5, versículo 30. Amém? João capítulo 5. Amém. Eu nada posso fazer, amém, de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 6, 38. Por quê? João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Por último, João 7, 18. Quem fala por si mesmo, mas amém, esse é verdadeiro e não há injustiça. Eu sempre pensei, por que o Senhor insiste tanto em dizer que ele não veio, ele não desceu do céu para fazer a sua própria vontade? Né? Ele fala em João capítulo 5, 6, em 7 ele fala também a mesma coisa. Por quê, irmãos? Por causa que isso é algo difícil, irmãos, de nós abrirmos mão. Essa é uma luz que até mesmo se passa pela a luz de Deus e até mesmo se opõe àquilo que Deus quer fazer. Há pouco tempo atrás, o servo do Senhor compartilhou uma palavra falando sobre a experiência de Pedro, em Atos, no capítulo 10, naquela visão que quer ver? É melhor nós ler lá, Atos capítulo 10, versículo 9. Olha para você ver o tanto que é difícil nós abrir mãos da nossa mensagem, nós abrirmos mãos das nossas coisas, das nossas regras, daquilo que o Senhor já mostrou a nós. Aqui no versículo 9 fala assim, ó, no dia seguinte, indo ele de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. O que Pedro estava fazendo? Orando. Pedro era um homem de oração. Ó Senhor Jesus, no versículo 11. Então viu o céu aberto. O que ele viu? Ao orar, ele viu o quê? O céu aberto. E descendo um objeto como se fosse um lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. 12.
contendo toda a sorte de quadrúpedes. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Levanta-te, Pedro, mata e come. Ó Senhor Jesus. Então, ele ouviu do Senhor, ele teve aqui a experiência de um falar boca a boca. Certo? Levanta-te, dispõe-te, mata e come. Mas o que era então para imediatamente, oração, céu aberto, a boca de Deus falando, era para ele fazer o quê? Matar e comer. Mas o que Pedro falou? Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. E segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, logo o objeto foi o quê? Recolhido ao céu. A boca de Deus, né, falando ali, céu aberto, e Pedro, ele não abriu mão, né, das suas experiências passadas, daquilo que ele tinha já experienciado. Isso, irmão, foi um estorvo. Se você lê Atos capítulo 10 antes, você vê que o Espírito, por meio de Pedro, estava muito dinâmico, avançando, pessoas sendo salvas, a obra do Senhor avançando, mas quando chegou aqui no momento da virada, o Pedro ficou parado. Por causa de quê? Porque ele não abriu mão dos conceitos, né, das suas opiniões. Acaso não é isso que tem acontecido hoje? Nunca o Senhor Jesus tem falado para nós acerca do falar profético. E nós vimos, né, que o falar profético que traz a luz, que faz crescer, tem recebido uma oposição muito grande. Uma oposição muito grande. Isso tem estorvado, né, os planos do Senhor, atrapalhado, embaraçado muita gente. Irmãos, ó Senhor Jesus, nós precisamos abrir mão dos nossos conceitos, precisamos, irmãos, nos achegar à palavra de Deus como uma folha de papel em branco. Se você vai escrever algo em um papel que já está cheio de coisas escritas, né? Quanto mais se escreve, mais embolado e mais embaraçado fica. Mas quando nós nos abrimos, a obra do Senhor avança, a obra do Senhor caminha. Né? Ao contrário de Pedro, você lembra de Paulo? Né? No caminho de Damasco, assim como Pedro, ele tinha também os seus conceitos. E uma luz do céu brilhou, o que aconteceu? Ele caiu por terra. Naquele momento ali, irmãos, foi um ponto de virada na vida de Paulo. Né? Quando você chega lá em Filipenses, ele descreve, né, que o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Vamos nos abrir para a palavra profética? Vamos nos abrir mais para falar de Deus? Ó Senhor Jesus! Tem um versículo, Malaquias capítulo 4, versículo 2. Amém? Mostra aqui que quando nós nos abrimos por falar de Deus, por falar profético, ó Senhor Jesus, ele fala assim, Malaquias 4, 2. Amém? Para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Ó Senhor Jesus, para vós outros que temeis o meu nome. Quem aqui teme o nome do Senhor diz amém. Aleluia! Amém! Aleluia! Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas.
Amém? Trazendo salvação nas suas. Aí, saireis e saltareis. Saireis e saltareis. Amém? Como bezerros soltos da estrebaria. Amém? A estrebaria é um tipo de algema, é um tipo de prisão. Mas aí quando nós nos abrimos para o Senhor, irmãos, as cadeias caem por terra. A luz chega até nós. Aleluia, nós somos libertos. Aleluia, nós crescemos. Nós amadurecemos. Nós produzimos frutos para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Aleluia. O outro ponto que nós queremos tocar, Senhor Jesus, é que nós precisamos sermos servos que faz a vida circular no corpo. Vamos repetir? Servos que fazem a vida circular no corpo. Amém. Irmãos, a lua, né, que é a igreja, ela não é uma entidade religiosa, né? Ela não é uma entidade humana. A igreja é o quê? Um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo, ele corre vida, né? E essa vida que corre no corpo, irmãos, é a palavra de Deus. E nós podemos dizer ousadamente, é a palavra profética. E é a palavra profética que tem produzido fruto. Ela tem produzido fruto nos jovens, através dos jovens, e até mesmo as crianças, irmãos, está produzindo fruto. Irmãos, essa palavra, a palavra profética, ela dispensa a necessidade de nós sermos gigantes espirituais. Eu tenho que jejuar 40 dias, e eu tenho que jejuar 40 noites, para poder fazer a obra. Irmão, não precisa disso mais. Ó Senhor Jesus, irmãos, até as crianças estão sendo usadas na obra do Senhor. Aleluia! Ó Senhor, até as crianças estão produzindo fruto. Isso, irmãos, é por causa de quê? Do falar profético. Ó Senhor Jesus. E então esse falar profético que produz fruto, né? Essa palavra, irmãos, ela precisa circular em nós, como os irmãos leu para nós aqui, Deuteronômio, amém? Deuteronômio capítulo 6, vamos desfrutar? Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, vamos desfrutar 6 até o versículo 9, fala assim, ó, essas palavras te ordeno, estarão no teu coração, até aqui. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para que essa palavra possa circular, irmãos, o primeiro lugar que ela tem que circular é em nós mesmos, ou seja, no nosso coração. Ó Senhor Jesus, amém? E depois do nosso coração vem o quê? A nossa casa. Aqui, ó, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Frontal entre os olhos o quê? A mente. É como o Salmo 1, né? Que nós precisamos, bendito o homem, né? Bendito o homem que não anda, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei o quê? Medita! Ó Senhor Jesus, dia e noite. Irmãos, louvado o Senhor, louvo o Senhor pelo falar profético. Amém. Isso aqui, o que é isso aqui, irmão? Isso aqui é o verdadeiro circular da vida, levando nutriente, levando vida. Nós não estamos
nós não somos um por causa de afinidades, nós temos afinidades uns com os outros. Irmãos, que nos une é o falar profético, é o falar de Deus, é o falar que vem do trono de Deus. Ó Senhor Jesus, amém, amém, ó Senhor Jesus. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, a nossa casa, irmão, precisa cheio do falar profético, cheio da palavra de Deus. Esse falar, irmãos, é o falar que traz a luz que faz crescer. Ó Senhor Jesus, aleluia. Não somente no Antigo Testamento, também em Efésios capítulo 18. Aleluia. Amém. O que é que diz Efésios 5, 18, 19? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Não vos embriagueis com vinho. Ó Senhor Jesus, num corpo não pode circular sangue diferente, falar diferente. Ó Senhor Jesus, porque senão o efeito é contrário. Em vez de trazer vida, traz morte. Em vez de trazer desânimo, encorajamento, traz desânimo. Ó Senhor Jesus, aleluia, mas nós precisamos nos enchermos do Espírito. Olha aqui, ó, falando. Amém? Falando. Ó Senhor Jesus, amém? Entre vós com salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos. Falando é um verbo que está no gerúndio, né? Que indica uma ação que acontece, né? Continuamente, né? Falando, andando, entoando, louvando. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Isso não só nas reuniões, em nossa casa, em nosso trabalho, aonde que nós estivermos, nós precisamos estar falando, entoando, louvando de coração ao Senhor. Isso fará a vida da igreja, aleluia, ser tão resplandecente, a luz ser tão intensa quanto a luz do sol. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Se o sol é Cristo e a lua é a igreja, quem são as estrelas, irmãos? Aleluia. Amém. Aleluia. As estrelas são todos aqueles, os mensageiros de Deus, que não têm mensagem própria, que não têm luz própria, que abre mão da sua luz própria. Ó Senhor Jesus, amém. Mas ouvem a mensagem e transmite-a a outros com fidelidade. Aleluia. Vamos ser esses servos que faz a vida circular. 2 Timóteo 2,2. Como que diz lá? 2 Timóteo 2,2. Amém. 2 Timóteo 2,2. Amém. O que de minha parte ouviste. Amém. O que de minha parte ouviste. Através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Amém. Aleluia. O que de minha parte ouviste através de muita testemunha. Isso que nós temos ouvido. Isso que nós temos recebido. Isso nós precisamos transmitir com fidelidade. Essa vida é a vida apta para a edificação da casa do Senhor. Ela trará o reino de Deus para nós, o encabeçamento de Cristo para nós. E finalmente o reino de Deus se manifestará na terra. Senhor Jesus, outro ponto rico nessa mensagem, irmãos, é preparar o coração para a vinda do Senhor. Vamos repetir junto? Preparar o coração para a vinda do Senhor. Senhor Jesus, irmãos, todos nós precisamos de viver
sobre a luz da volta do Senhor. Desde que eu converti, né, e eu passei por muitas dificuldades, igual no hino nós cantamos, espinho há, sim, provação, mas não vão me impedir de ter o galardão. O que é isso? É a visão, é alguém que vive sobre a luz da volta do Senhor. Irmãos, nós não podemos, né, sermos pessoas despreocupadas com relação à volta do Senhor, porque o Senhor vai voltar e não tardará. João Batista foi um profeta enviado por Deus com o propósito de ajudar o homem a reconhecer sua real condição, mostrando-lhe que é preciso se arrepender para receber o reino dos céus. É preciso se arrepender para receber o reino dos céus. O arrependimento para o reino, ele é diferente. O arrependimento para nós sermos regenerados, nós cremos no Senhor. O arrependimento para o reino é um arrependimento, irmãos, por nós não fazermos a vontade do Senhor. Por nós, né, ao invés de sujeitar a vontade do Senhor, a direção do Senhor, a luz do Senhor, nós fazermos as coisas da nossa própria cabeça. Arrepender de não sermos, não permitirmos o encabeçamento de Cristo na nossa vida. Né? Nós oramos, mas nós oramos para Deus abençoar as nossas decisões. Né? Tipo assim, né? Você vai lá, não ora ao Senhor, compra um carro. Aí depois vai, né? Ora e Senhor, abençoa esse carro, guarda a parte mecânica, a parte elétrica e tal. Você já comprou, você não pediu o Senhor a direção para que carro, né? Para que você vai comprar, quando comprar. Aí, dali alguns dias, o carro funde o motor. Aí você fala assim, mas Senhor, está vendo? Né? Às vezes as coisas acontecem na nossa vida por causa que falta encabeçamento, falta orientação, né, da parte do Senhor. Né? E isso deve acontecer em tudo que nós fazemos, nós precisamos pedir direção do Senhor. Ó Senhor Jesus, o momento da minha vida que eu mais fui tratado foi o momento que eu falei para o Senhor, eu quero trabalhar nessa empresa aqui, ó. Eu quero trabalhar nela. Nem aquele desespero, aquela oração e tal, eu praticamente forcei o Senhor a me dar um emprego. Irmãos, quanto tratamento. Ó Senhor Jesus, foi o lugar que eu mais trabalhei na minha vida. Eu olhei para o alto e falei, Senhor, me perdoa. Foi preciso de receber um tremendo fogo. Aí, Senhor, me perdoa, eu pequei. Eu fiz a minha escolha, agora o Senhor me tira daqui, o Senhor me tirou de lá. Irmão, mas foi muito sofrimento. Ó Senhor Jesus, às vezes nós somos assim. Irmãos, nós precisamos de arrepender. Ó Senhor Jesus, aleluia. Então, Mateus, no capítulo 13, né? Mateus capítulo 13, versículo 14. Amém? Vamos ler algum versículo aqui que fala da situação, né, do povo da época, que jorra muita luz para nós hoje. Versículo 14 fala assim, ó, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Amém? Que cumpra a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Depois nós vamos ler o outro também. Olha aqui, irmãos, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Ou seja, palavra após palavra e mais palavra. Né? Olha, essa frase é muito forte, de nenhum modo. De nenhum modo entendereis. Vereis com os ouvidos, lê livro, mais livro, e fala assim, ó,
E a Bíblia, né? E fala assim: vereis com os olhos e de nenhum modo persevereis. O 15 agora, vamos ler o 15, todo mundo junto. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Ó Senhor Jesus, que situação alarmante. Temos ou não temos que orar diante do Senhor? Porque o coração desse povo está endurecido. Mondongo, falando sobre esse versículo aqui, ele fala de um coração endurecido é o mesmo que coração gordo. Né? Então, o coração gordo, ele fica insensível. Canta hino, tenho compartilhar da palavra ministerial, tenho compartilhado dos irmãos, mas o coração está endurecido, né? Está insensível. Olha aqui, ó, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Ó Senhor Jesus! Mas se o nosso coração for amolecido, nossos olhos verão, nossos ouvidos escutarão, entenderemos com o coração e nos converteremos ao Senhor e seremos curados pelo Senhor. Aleluia! Quem recebe a palavra profética diz amém. Fala assim: eu recebo a palavra profética. Eu abro o meu coração. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Olha o versículo 16, ó. Versículo 16. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvides, e não ouviram. Amém? Nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. Ó Senhor Jesus, porque os nossos olhos veem, porque os nossos ouvidos ouvem. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Essa palavra, irmãos, como vimos, ela trará um encabeçamento de Cristo, né, sobre nossa vida e o reino de Deus sobre toda a terra. O reino de Deus, irmão, começa em nós. A nossa casa, e aí assim por diante, por toda a terra. E assim nós estaremos preparando o nosso coração como aquelas 5 virgens prudentes. Aquelas virgens prudentes aguardando o noivo. Ela tinha azeite nas vasilhas e também nas lâmpadas. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu fiz a sinopse que eu fiz foi de todo o alimento diário. Eu, na verdade, gostaria de compartilhar todo o alimento diário. Tudo é rico, né? Olha, você vê esse subtítulo: crer na palavra do Senhor muda a nossa vida. Crer na palavra do Senhor muda a nossa vida. Amém. Aleluia. Outro subtítulo: seguir a direção do Espírito nos leva para o alto. Eu queria compartilhar: crer na palavra do Senhor muda a nossa vida. Eu quero ter a minha vida mudada. Eu quero ter a minha vida transformada. Mas infelizmente o tempo não permite compartilhar tudo, né? Ó Senhor Jesus. Mas esse aqui, ó, seguir a direção do Espírito nos leva para o alto. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler João, vamos dar um salto aqui. Amém. Aleluia. João capítulo 1, versículo 10. Amém. Fala assim, ó. Evangelho de João capítulo 1, versículo 10 fala assim:
O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. O 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Ó Senhor Jesus, então o mundo rejeitou o Senhor. Versículo 11 fala que também os seus, que são os judeus, também rejeitaram o Senhor. Mas o versículo 12 fala assim, ó, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Amém? Crer e receber. Receber Jesus é crer em sua palavra. Receber Jesus é crer em sua palavra, que é o meio de trazer a vida ao homem e também, principalmente, a nós, né? E João 3:3, fala assim, ó. Amém? A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Amém? Nascer de novo significa nascer do alto. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E o 3:7 fala assim, ó, não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ao 8, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Irmãos, o vento sopra onde quer. Aleluia. Ó Senhor Jesus. E quando, irmãos, o vento sopra, Senhor Jesus, nós ficamos desesperados. Sopra, né, no irmão, ele não consegue, ele levanta, perde um hino, ele levanta, compartilha, sopra no outro irmão, o irmão levanta, ele compartilha. O vento sopra onde quer, ele sopra nas crianças, sopra nos jovens, sopra nos adolescentes, o vento sopra em todos nós, irmãos. Aleluia! Ó Senhor Jesus, receber o vento é a mesma coisa de receber a direção do Espírito. Mas se o homem natural, ele não gosta da direção do Espírito. Ele fala assim que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Aí quer controlar o vento, não é verdade? Não vai soprar nas crianças. As crianças não têm constituição da palavra. Isso é o quê? O homem natural. Né? Vocês já ouviram isso? Né? Mas aqui fala, o vento sopra aonde quer. Ó Senhor Jesus, seguir a direção do vento é o mesmo que seguir a direção do Espírito, igual os seres viventes, né? Então, os seres viventes, eles zigue-zagueavam de acordo com a direção do Espírito, né? Que vinha do trono. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos sermos esses, irmãos, precisamos sermos esses que seguem a direção do Espírito. Aleluia! O último ponto que eu gostaria de compartilhar é do domingo, que fala assim, a obediência completará a nossa salvação. Amém? Aquele que começou a obra em nós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. A salvação, irmãos, ela começou no nosso espírito. Mas a salvação do nosso espírito, que é a regeneração, não é o estágio final da obra do Senhor em nós, né? É apenas o início. Às vezes você se sente um irmão difícil, um irmão custoso, é mesmo. Eu sou custoso, eu sou difícil, mas nós temos a promessa do Senhor, irmãos. Aquele que começou em mim e em você, em seu filho, em sua filha, em sua esposa, em seu marido, a boa obra, ela há de completar até o dia de Cristo Jesus. Na mensagem dessa semana nós vimos, baseado no versículo 14, que fala assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do unigênito do Pai. E aqui, irmãos, nós vimos a obediência de Cristo. Né? A obediência de Cristo que trouxe salvação a todos nós.
O Senhor despiu da sua glória, Ele abriu mão da sua glória. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Amém? Estão terminando, irmãos. Filipenses 2,5 fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de Cristo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Pelo que Deus o exaltou, por causa da obediência. Por causa da obediência. Por causa da obediência, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Irmãos, um vencedor não é alguém que faz muitas obras para Deus, que faz muitas coisas para Deus. Um vencedor é alguém que, acima de tudo, é fiel ao Senhor. Quando você lê Apocalipse 14, fala lá das primícias, fala lá assim que eles são os seguidores do Cordeiro aonde quer que ele vá. Oh, Senhor Jesus! O que é isso, irmão? O que é isso? Isso é obediência. Amém. Eles são os seguidores do Cordeiro aonde quer que este vá. Oh, Senhor Jesus. Amém. Quando fala de obediência, não tem como não lembrar de Samuel, né? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, né? Que fala a respeito de Saul, né? Saul, ele perdeu o reino, irmão, por causa, né? Por causa da desobediência, né? Nós podemos perceber e entender que a obediência é o que Deus mais requer de nós, irmãos. É um item que mais Deus requer de nós. Obediência. Nós vamos ler esse último versículo e depois nós vamos orar. 1 Samuel capítulo 15, 22, 23. Amém. Senhor Jesus, amém. Porém Samuel disse: porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele rejeitou a ti. Puxa vida, isso aqui deve, sacudir as nossas bases. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, Ó Senhor Jesus, que nós possamos termos um coração puro, um coração aberto, um coração receptível à palavra do Senhor. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele as fontes da vida. Às vezes nós não cuidamos do nosso coração. O mundo está aí, dia após lixo, lançando toneladas e toneladas de lixo, nas redes sociais, na televisão, e nós estamos ali, irmãos, às vezes descuidado, e nós danificamos o nosso coração. Irmãos, se nós não cuidar do nosso coração,
saiba uma coisa, nós podemos perder a vida da igreja, podemos perder a vida da igreja. Muitos irmãos bons perderam a vida da igreja, né? E podemos perder até mesmo o reino. Que tristeza, irmãos, perder o reino. Nós que temos hoje, né, essa palavra tão rica, essa palavra tão abundante, e nós perdemos o arrebatamento. Você perder um ônibus já é uma coisa muito ruim. Você vai numa viagem, as malas, né, tudo preparada, a expectativa, aí você chega lá, o ônibus já foi. Que tristeza. Perdeu um ano, né? Estudou, né? Não tirou nota suficiente, vai passar de ano. Até mesmo uma recuperação é terrível. Imagina o que é perder o reino. Que o Senhor possa nos dar um coração de busca, um coração receptível, um coração desesperado, um coração apegado à palavra do Senhor, à palavra profética. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, nós apresentamos-nos diante de Ti. Senhor, nós queremos ser como aquela terra boa. Senhor, em Mateus capítulo 13. Senhor, a semente foi semeada. Senhor, alguma caiu, Senhor, à beira do caminho. Ó Senhor Jesus, Senhor, e outras caiu em solo rochoso. Ó, outros caiu entre os espinhos. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós queremos adequar o nosso coração. Senhor, abençoa a igreja de Itaúna. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo. Senhor Jesus, pelo YouTube. Senhor, dá-nos um coração receptível. Nós queremos todos os dias queimar os espinhos, queremos queimar, Senhor Jesus, remover as pedras, nós queremos trabalhar o nosso coração, Senhor, para torná-lo uma terra boa, uma terra que produz a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus é o Senhor.